Olá, salve Maria. Sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese online. No encontro de hoje, nós vamos iniciar os nossos trabalhos com relação aos sacramentos. Hoje nós vamos trabalhar especificamente o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. O que são, primeiramente, os sacramentos? Os sacramentos, eles são sinais visíveis da graça de Deus. Todos eles, sem exceção, foram instituídos por Cristo e confiados à Igreja, que significam e conferem a graça de tal sacramento. O sacramento, ele é sempre sinal eficaz da graça de Deus. Então, por isso que é muito importante nós participarmos e recebermos todos os sacramentos. Certo? Nós temos 7 sacramentos, então, 7 sinais visíveis da presença de Deus em nossa vida. Os 7 sacramentos temos 3 divisões. Na visão global, nós temos os sacramentos de iniciação, os sacramentos de serviço e os sacramentos de reconciliação. Os sacramentos de iniciação são batismo, Eucaristia e crisma. Hoje nós só vamos ver batismo e Eucaristia. Os sacramentos de serviço são a ordem e o matrimônio. E os sacramentos de reconciliação são a confissão e a unção dos enfermos. São esses basicamente os 7 sacramentos. Eles serão explicados mais aprofundadamente no decorrer dos encontros. Hoje nós só vamos aprofundar batismo e Eucaristia. O batismo. O batismo ele é o primeiro gesto da redenção de Cristo, quando pela fé aderimos a ele. O batismo é a nossa porta de entrada para a igreja e também para a vida cristã, pois a partir do batismo nós passamos a ser considerados filhos de Deus. Porém, nesse primeiro momento, a responsabilidade da recepção do sacramento é dada aos pais e aos padrinhos. Por quê? É um sacramento que nós recebemos enquanto somos bebês. Ou seja, para nós seguirmos no caminho católico e receber todos os outros sacramentos, é preciso da ajuda e da responsabilidade dos pais e dos padrinhos. O batismo, ele por fim nos torna igreja, dá-nos um lugar na família de Deus e lava-nos do pecado original. Ou seja, cada vez que uma criança é batizada, significa que aquela criança pertence àquela comunidade. Por isso que o batismo ele nos torna igreja, comunidade. Ele nos dá lugar na família de Deus, porque a partir do momento que somos batizados, nos tornamos filhos de Deus. E por fim, ele nos lava do pecado original. Mas o que seria o pecado original? O pecado original, ele é diferente do pecado venial, do pecado mortal, que nós já vimos lá na primeira comunhão. Aqui o pecado original, ele não se trata de um pecado hereditário, nem de pecado cometido por pais e outras gerações, mas sim por conta da tendência natural que o homem nasce para romper com Deus. A partir do momento que Adão e Eva perderam o paraíso, por conta de terem cedido às tentações da serpente, todos nós nascemos com pecado original. Todos nós nascemos com uma inclinação para o mal. Justamente porque herdamos esse pecado original de Adão e Eva. Então, por isso que é importante o batismo ser feito em bebês, justamente para ser lavado do pecado original. Mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor por que nós, na Igreja Católica, batizados bebês, e não, digamos, pessoas grandes, com 12 anos, por exemplo, com 30. Os principais símbolos do batismo. Nós temos 3. A água, que simboliza a limpeza da alma do pecado original. A vela, que representa a luz, porque todo batizado
deve ser luz no mundo, assim como Cristo foi e é. A veste branca representa a pureza e a veste do homem novo, a qual foi lavado do pecado. Claro que, né, principalmente quando se batiza as meninas, às vezes se usa um vestidinho rosa, mas a veste correta é da gente utilizar, né, um batizado, é a veste branca, porque o branco ele representa a pureza. Ele tem ali um significado dentro do batismo. Tipos de batismo. Nós temos o batismo tradicional, aquele que todos nós conhecemos, que é feito com água. Nós temos o batismo de sangue, que foi o batismo dos santos mártires, que apesar de não ser batizado com água como nós, deram seu sangue pela igreja. E por isso são considerados batizados, e aí então que se originou o nome batismo de sangue. Nós temos também o batismo de emergência, onde qualquer pessoa pode realizá-lo, traçando o sinal da cruz no catecúmeno, que é a pessoa que vai se batizar, desde que este esteja prestes a falecer e não tenha o tempo hábil de receber o sacramento na igreja. Caso o catecúmeno, seja criança ou adulto, sobreviver após o batismo de emergência, o mesmo ele deve ser realizado na igreja. E por fim, nós temos o batismo de desejo. O batismo de desejo é quando o catecúmeno em vida, né, enquanto adulto, ou seus familiares, quando o catecúmeno é um bebê, desejam que o sacramento do batismo seja realizado, mas que não conseguem celebrar este sacramento em vida. Então é considerado batizado a criança, o bebê ou adulto que em vida quis se batizar e não conseguiu, é considerado batizado por conta do desejo de receber o sacramento. Por isso que se chama batismo de desejo. Informações importantes e relevantes acerca do batismo. O batismo, ele deve ser, exceto o de emergência, ele deve ser realizado na comunidade, na igreja local da comunidade. Eles não podem mais ser realizados em celebrações privativas, como o famoso batismo em casa, como nós conhecemos. Mas e por que, afinal, o batismo deve ser realizado em comunidade? Por quê? A partir do momento que a criança ou adulto é batizado, ele passa a ser membro daquela comunidade. Então, por isso que o batizado ele deve ser feito na igreja e não em casa, como se fazia antigamente. Os padrinhos de batismo eles têm a função de instruir justamente com os pais a criança ou adulto na fé católica e no ser cristão de um modo geral. Claro que todos nós devemos respeitar todas as religiões, isso é óbvio, mas no tocante da escolha de padrinhos, e isso vale para vocês, inclusive, que vão fazer a crisma, não se deve convidar padrinhos evangélicos. E por quê? Qual que é a missão do padrinho? Não é da madrinha. Não é guiar o catecúmeno, o crismando, na fé católica? Então, por que você vai convidar uma pessoa evangélica? A pessoa evangélica, ela vai te guiar na fé católica? Não, ela vai te guiar na fé dela. Então, por isso que não é conveniente, não é coerente um católico convidar padrinhos de outra religião para empadrinhar ou a ele mesmo ou para empadrinhar o filho. Tá? O padrinho e a madrinha devem ser católicos, porque a função do padrinho e da madrinha na Igreja Católica é instruir o afilhado na fé. A função não é dar presente, não é apenas estar presente materialmente na vida do afilhado, mas sim instruí-lo na fé. Isso é importante vocês saberem, porque depois da crisma, inclusive vocês poderão ser padrinhos
ou madrinhas de crianças, tá? Então é muito importante vocês já conhecerem desde já qual é a função de um padrinho, tanto para vocês escolher o padrinho, a madrinha de vocês agora, quanto para o momento que vocês forem apadrinhar alguém. E por fim, para se batizar uma criança, tem alguns critérios um pouco mais técnicos, como curso de batismo ou comprovante de participação do grupo de família, para quem é do interior, já ter recebido o sacramento da crisma. Não se pode batizar a criança sem receber o sacramento da crisma. E por fim, assumir as responsabilidades e as funções designadas a um padrinho ou madrinha. Por que batizar bebês? O batismo, além da graça da filiação divina, concede o perdão dos pecados. A criança possui pecado? Possui. O pecado original, que é o mal cometido por Adão e Eva, que é uma herança. Não é que assim, que a criança tem a capacidade de cometer pecado. É óbvio que o neném não vai ter a capacidade e não vai cometer um pecado, mas ele é importante ser batizado enquanto criança porque a criança carrega o pecado original, que é a herança lá de Adão e Eva. E pecado ou seja, ele não foi cometido, e sim transmitido. Desde Adão e Eva, cada criança que nasce é transmitido o pecado original. Ou seja, é um pecado contraído e não cometido. Por isso é que se deve batizar as crianças. Para quê? Justamente para lavá-las do pecado original. Para nos libertar da primeira, digamos, desgraça que já adentra na nossa vida assim que nascemos. Celebração do batismo. A matéria é água. A fórmula é: fulano, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro, o padre, prioritariamente, ou diácono, o ministro leigo, por delegação do padre. Os efeitos são a graça, a comunhão com Deus, a irmandade com Cristo, a participação na comunidade e a participação, sacerdócio, profecia e realeza de Cristo. Os gestos é o sinal da cruz e a imposição de mãos, que é isso aqui, certo?